Olá, você já ouviu a palavra stellium em astrologia? Esse é o tema do astrologuês ao português de hoje. Stellium ou satellitium é o nome que se dá à aglomeração de vários planetas num ponto específico do mapa, como por exemplo um signo. Muitos planetas reunidos ali num local só, dando um peso enorme à característica que aquele signo tem, contribuindo com todas as suas características, ou seja, cada planeta com uma característica particular que ele é, uma coisa que lhe é peculiar, contribuindo para essa mistura, para essa combinação de fatores que eles possuem num único ponto, num único signo. Normalmente o stellium é concebido como a reunião de 3 ou mais planetas. Isso pode variar um pouquinho, até porque para que seja stellium, a configuração é uma coisa rara, né? O stellium não é uma coisa que tenha pouca importância. Na verdade, ao contrário, tem uma importância grande, né, na leitura astrológica, tanto em nível pessoal quanto em nível mundial, mundano. Assim, por exemplo, é muito fácil que 3 planetas possam se encontrar, por exemplo, o Sol, Mercúrio, Vênus, a Lua, quando chega, né, faz 4 planetas juntos. Isso já é uma concentração importante. Mas um stellium realmente muito poderoso vai ter, além desses planetas que estão sempre muito próximos, né, o Sol, Mercúrio e Vênus estão sempre muito próximos. Mercúrio nunca dista do Sol mais do que 28 graus e Vênus nunca dista mais do que 45 graus de arco, né, dentro do zodíaco. Além do que a Lua também todo mês vai fazer uma lunação. Olha aí os vídeos das lunações que tem aqui no canal. Então quase sempre se tem essa reunião desses 4 fatores, Sol, Lua, Mercúrio e Vênus, formando esses stelliums que são os mais frequentes. Porém, os stelliums que reúnem o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno ou mais do que isso, são realmente mais raros e têm uma potência fora do comum, como eu já venho dizendo aqui desde o início. E que implica essa potência maior? Ora, se você tem no mapa de nascimento uma concentração enorme de planetas num único signo, que também vai cair numa casa ou talvez em 2, dependendo da posição das casas do seu mapa astrológico. Então, se você tem esse conjunto enorme de fatores ali dentro, é fatal que aquele setor, o significado, as circunstâncias materiais, sociais, psicológicas daquele setor envolvido vão se fazer presentes para você com uma frequência muito maior do que as outras coisas. Não que as outras coisas também não apareçam, não sejam também importantes, mas a quantidade de vezes e também a intensidade com que você experimenta aqueles assuntos vai ser muito maior, muito mais tangível para cada pessoa. Um exemplo de stellium nós tivemos aí com, por exemplo, uma lunação no signo de Virgem no ano de 2019, que é até comentado num vídeo que fala exatamente sobre a lunação. Essa lunação em Virgem, que tem Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, todos ali numa carreirinha, né, como se fosse um trenzinho, todos no signo de Virgem. Imagine como é que as pessoas ali podem estar com um grau maior de acurácia, de criticismo, de perfeccionismo, de capacidade organizacional e tudo mais que se refere às qualidades e aos probleminhas que todo virginiano, todo padrão virgem possui. Da mesma forma, um stellium muitíssimo poderoso ocorreu no dia 4 de fevereiro de 1962, em Aquário, é o que faz com que muita gente use isso como pretexto, ou como uma afirmação para dizer que ali começou a era de Aquário. Bom, concepções à parte, o que importa é que aquele stellium ali realmente foi muito poderoso, envolveu os 7 planetas, todos os 7 planetas visíveis a olho nu ali no Aquário, nessa sequência, né, de vários planetas num signo só. Bom, e daí? E daí o que acontece conosco quando ou nós temos um stellium dentro do próprio mapa de nascimento ou quando acontece um stellium no céu? Eu volto a me reportar ao vídeo que eu mencionei aqui da lunação em Virgo, que tem aqui no canal, falando como é que o stellium que vai ocorrer junto com a lunação em Virgem vai atingir cada uma das 12 casas do mapa. Assiste o vídeo que você vai entender, porque está descrito com detalhes ali. Mas se formos pensar em como é que vai ser
o stellium no mapa de nascimento, ele vai ter várias outras implicações, além de concentrar, o que já é muito importante, concentrar as atenções, as experiências, a forma de expressão da própria consciência, as percepções, as atitudes, todo um conjunto de fatores que compõem um indivíduo, né? Além de tudo isso, que já é de uma importância cabal, ainda tem a interferência de trânsitos planetários, outros ciclos como os ciclos de progressão secundária ou outras técnicas de previsão, incidindo sobre aquele padrão que você já tem como promessa do seu mapa de nascimento. Diferentemente de outras pessoas que têm uma vivência de, por exemplo, um trânsito planetário, um planeta vai se deslocar na eclíptica, no zodíaco, e vai fazer um ângulo com outros fatores que existem no seu mapa de nascimento e vai despertar aquele potencial que é prometido naquele ponto durante alguns meses, né? Vai disparar aquele potencial. Agora imagine que aquele potencial está junto com uns 7 outros, né? Então, você não vai disparar só um, você vai disparar todos aqueles fatores de uma só vez. Então, se tem que ter alguma situação crítica, alguma experiência um pouco mais densa, difícil, desafiadora, todas aquelas instâncias governadas pelos planetas que estão naquele ponto vão ser disparadas, vão ser ativadas. Se tiver um trânsito favorável, né, com cheio de oportunidades, com vários indicadores felizes, agradáveis, desejáveis, a mesma coisa. E você ainda vai ter uma outra maneira de enxergar isso. A coisa não acontece só naquela casa, né, a casa em que está localizado, ou as duas casas em que o stellium pode vir a se localizar. Você vai ver aqui no gráfico como é que isso pode se dar, né? Isso pode se dar dentro de uma casa, todos eles ali, e dentro de metade, uma parte em uma e uma parte em outra casa, né? Eu vou mostrar aqui graficamente, olha só. Viu? Pois é, isso não se dá apenas nessas casas, né, em que o stellium vai se localizar, nessas casas astrológicas, mas também vai se dar nos pontos, né, nas outras casas em que os planetas, não tem planetas naquelas casas ali, mas nos outros pontos que são governados pelos planetas que são tocados pelo trânsito, né? O trânsito está atingindo aqueles planetas ali no mapa e aqueles planetas governam determinada casa no mapa. Aqueles assuntos daquela casa que você olhar está vazia, não tem nada ali dentro, o planeta que está no stellium, que está sendo tocado tudo ao mesmo tempo, vai mexer com aquele assunto. Suponha que você tenha o Saturno envolvido nesse stellium e de repente o Júpiter vai encostar, né, vai fazer uma conjunção com Saturno, vai fazer conjunção com Saturno, com a Lua, com o Sol, com Mercúrio, com Vênus, e aí você vai olhar a casa em que está Capricórnio e Aquário, que são dois signos regidos por Saturno. Calma, Aquário também é regido por Saturno. Se você está acostumado mais com o astrologuês moderno, tá, é compreensível que você entenda que Aquário é regido por Urano, mas sempre foi regido por Saturno. Coloque Urano, né, vai funcionar, mas eu estou dando aqui um exemplo clássico, né? Se tocou no Saturno, vai mexer com Aquário e com Capricórnio também, todos dois. Então, as casas em que esses dois signos estiverem serão acionadas por esse trânsito. Como efeito dominó, né, pelo stellium, as outras casas todas que são governadas pelos demais planetas, todas serão. Então, assim, se tem uma crise ali, é uma crise que se distribui em todos os pontos do mapa. Se tem um favorecimento, ele se espalha. Então, há fatores críticos e há fatores compensatórios e até, né, que superam adversidades com mais facilidade. Em termos mundanos, em termos sociais, políticos e todos os assuntos que envolvam coletividades, os stelliums são coisas fundamentais a serem consideradas. Todas as vezes que há um stellium no céu, no geral, para todas as pessoas do planeta, há uma guinada de percepção para aquele lado indicado pelo signo, né, que abriga o stellium dentro de si. Com aquele exemplo lá que eu dei de 1962, com o stellium em Aquário,
as atenções podem se voltar para a libertação dos poderes autoritários, a necessidade de criar e desenvolver ainda mais processos e sistemas fraternais, o desenvolvimento de alta tecnologia que possa vir a reduzir a quantidade de esforço escravizante do ser humano sobre determinada atividade vital. Então fazer com que ele possa ter um pouco de, digamos, ócio criativo, um pouco de mais lazer, ou seja, potencial para pensar, se reunir, confraternizar e se desenvolver. E isso aí chama a atenção para esses assuntos. Não quer dizer que só porque houve um stellium, de repente, o mundo muda, poft! Não. Significa que há um evento que dispara as situações em efeito caótico, né? Que vão atingir um grande contingente de pessoas e que elas vão reverberar aquele pensamento, aquela tônica, aquela nuance que carrega a característica do signo envolvido. Se for, por exemplo, em Leão, a tendência é uma valorização muito grande do indivíduo. Se for em Câncer, uma valorização muito grande das tradições, da família, do passado, das linhagens, das heranças recebidas historicamente. Um último exemplo ainda, se for em Sagitário, a coisa se mobiliza, né? E isso até pode atingir algumas gerações, sobretudo quando planetas lentos como Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão estiverem envolvidos no stellium. Isso pode atingir gerações, isso reverbera por muitos anos. Então, se for em Sagitário, por exemplo, a situação pode envolver as reformulações nos paradigmas de pensamento, nos sistemas de crença, os paradigmas de sistema de pensamento acadêmico até, e as formas com que as pessoas usam para viajar, para se deslocar espacialmente, para ter contatos com estrangeiros, enfim. São os assuntos regidos pelos signos que são tocados pelo stellium. Esses vídeos do Astrologuês para o Português, eles são abre apetite para que você possa pesquisar um pouco mais. Eu espero que os detalhes que eu tenha dado aqui não só tenham aberto o seu apetite para a pesquisa, para o estudo, para o entendimento do assunto, mas que você possa, com as informações aqui passadas, já começar a aplicar no mapa ou em alguma situação que você queira entender. Isso já ajuda. O objetivo é esse. É isso aí, eu sou Carlos Holanda, fico aqui deixando com vocês a dica de quem quiser aprender astrologia, faça aqui os cursos indicados no texto que acompanha o vídeo, aperta aqui o sininho para receber as novidades do canal, e é isso. Fico aqui, um grande abraço e até a próxima.